Olá pessoal, hoje nós veremos um novo conteúdo, teste de hipóteses. Então, em estatística, uma hipótese é uma alegação ou uma afirmação sobre uma propriedade da população. Essa propriedade, em geral, vai ser a média. Existem estudos com desvio padrão ou a média. Os nossos exemplos aqui serão todos em relação à média da população. Lembre-se que nós representamos a média da população pelo Mi, essa letra grega que parece um U com uma perninha maior que a outra. Então, essa é a média da população. Em geral, o que é feito? Nós fazemos um estudo em relação a uma amostra, obtemos a média da amostra, que é o x barra, e aí nós verificamos, fazemos um teste de hipótese para verificar se nós aceitamos a hipótese de que a média da população seja igual à da amostra ou não. Então, o objetivo de um teste de hipótese é analisar uma amostra para distinguir entre os resultados que podem ocorrer facilmente e os que dificilmente ocorrem. E, por exemplo, eu posso calcular a média de uma amostra, ter um resultado, e eu não posso estender esse resultado para a população toda, porque de repente eu peguei uma amostra, por exemplo, se fossem as idades dos alunos da turma. Eu pesquisei justamente os 5 alunos mais novos, e aí eu tenho aquela média que não representa a população toda, ou de repente eu peguei justamente os mais velhos, aí aquele resultado não representa a população toda. Então, para eu saber se eu posso utilizar aquela amostra ou aquele resultado para a população toda, eu faço um teste de hipótese. Então, o que é muito importante saber para um teste de hipótese? Primeiramente, saber quais são as componentes desse teste. Então, as componentes são a hipótese nula, que eu chamo de H0, e a hipótese alternativa, que eu chamo de H1. Então, a hipótese nula e hipótese alternativa. Vocês vão observar que na hipótese nula sempre vai ter a igualdade. Sempre quero verificar se a média é igual a algum valor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. E na hipótese alternativa, eu quero verificar sempre se a média é diferente, ou menor, ou maior. Eu sempre nego aquele valor que eu tenho para a amostra. Aí, quando nós fazemos isso, fazemos o teste, nós verificamos se nós aceitamos o H0, por exemplo, se a média é igual àquele valor, ou se nós rejeitamos o H0 e, consequentemente, aceitamos o H1. Então, o teste de hipótese ele é sempre relacionado ao H0, se eu aceito o H0 ou se eu rejeito o H0. Consequentemente, se eu aceito o H0, eu rejeito o H1. Se eu aceito o H0, eu rejeito o H1. O contrário, se eu rejeitar o H0, aí automaticamente eu estou aceitando o H1. Por isso, essas duas hipóteses têm que ser uma complementar da outra. Por exemplo, se eu coloco no H0 igual, o H1 vai ser diferente. Se eu coloco no H0 maior ou igual, o H1 vai ser menor. Se eu coloco no H0 menor ou igual, o H1 vai ser maior. Sempre o H1 é diferente, é o contrário, complemento o H0. Não vou colocar como H0 igual e no H1 maior, porque aí fica aqueles resultados que não são nem iguais nem maiores, que seriam os menores. Então, sempre eu tenho que colocar que os resultados se completem, para de forma que, aceitando o H0, automaticamente eu estou rejeitando o H1. E da mesma forma que, rejeitando o H0, automaticamente estou aceitando o H1. Por isso que elas devem ser sempre complementares. Aí, sempre que nós fazemos um teste de hipótese, nós cometemos um erro. Se nós rejeitarmos uma hipótese nula verdadeira ou aceitamos uma hipótese nula que é falsa, nós definimos esses erros como erro tipo 1 e erro tipo 2. Porque ainda feito o teste de hipótese, pode ser que eu cometa um erro. De repente eu peguei lá naquele exemplo, justamente os alunos mais velhos, calculei a média da idade deles, não representa bem a população. Eu fiz um teste de hipótese se eu aceito aquela média deles, da idade deles para representar toda a população, e eu vejo pelo teste que sim, eu aceito. Então aí eu cometi um erro, porque eu aceitei uma hipótese nula que ela é falsa. Então, o que acontece? Seria o erro tipo 2, consiste em não rejeitar a hipótese nula, ou seja, aceitar ela quando ela é falsa. Ou mesmo o contrário, eu calculo uma média da idade que é boa, que representa bem a população, e acabo rejeitando ela, eu digo que ela não é boa. Então, quando eu rejeito uma hipótese nula que é verdadeira, eu cometo um erro tipo 1.
Isso no caso de precisar classificar o tipo de erro. Em algumas questões ele classifica, pede para essa classificação. Daí, estatística do teste. Para nós fazermos esse teste hipótese, então o primeiro passo é determinar as componentes do teste, H0 e H1. Depois eu preciso calcular uma estatística teste. O que seria essa estatística? O único cálculo que nós vamos fazer é esse aqui. Observem que essa forma nós já utilizamos anteriormente. Então, eu vou pegar a média, menos a média da amostra, e dividir pelo desvio padrão e o tamanho da amostra. Então, uma estatística amostral, um valor baseado em dados amostrais. Utiliza-se uma estatística teste para tomar a decisão se ela vai rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Então, é esse valor que define. Se esse valor aqui dá um valor menor que um determinado valor que nós chamamos de valor crítico, nós dizemos que aceitamos. Se dá maior, rejeitamos. Então, é esse o teste que nós vamos fazer. E a região crítica seriam esses valores que definem a partir de quando que eu faço esse teste, que eu aceito ou que eu rejeito a hipótese nula. Daí, esse valor crítico, nós vamos observar ele a partir de uma tabela. Então, é um valor que separa a região crítica dos demais valores. Então, hoje nós faremos esses dois exemplos, só com o objetivo de começar a entender, porque é um conteúdo realmente que ele é bastante complexo para uma primeira vista. Então, hoje nós vamos ver dois exemplos que nós não vamos resolver, nós não vamos fazer o teste de hipótese. No primeiro, nós só vamos identificar as componentes do teste e no segundo, só determinar os valores críticos. Daí, na próxima aula que nós vamos realmente calcular essa estatística teste e verificar se caiu na região de aceitação ou rejeição. Hoje, só para entender um pouco essa parte teórica que eu comentei. Então, olha, aqui ele pede para identificar as componentes de um teste de hipótese. Lembrando, o que são as componentes? São as hipóteses nula e alternativa, H0 e H1. Então, observem a situação. Após obter amostras nas bombas de gasolina em um alto posto, uma agência afirma que os consumidores estão sendo prejudicados em virtude do seguinte: quando o marcador indica 1 galão, a quantidade média de combustível fornecida é realmente inferior a 1 galão. Lembrando, o que são as hipóteses, as componentes do teste de hipótese? A hipótese nula e a hipótese alternativa. Nessa hipótese nula e alternativa, eu sempre vou colocar a média da população igual ou maior ou menor, vai depender da situação que eu tenho. Então, observem que nessa situação, ele não está pedindo para verificar se realmente a bomba marca 1 galão. Ele está informando que a média fornecida é inferior a 1 galão. Então, se é inferior, qual dessas alternativas aqui que eu posso utilizar? Inferior não é igual, inferior não é maior ou igual, e nem é menor ou igual, porque ele não falou que pode ser igual, ele falou que realmente é inferior, ou seja, é sempre menor. Então, eu vou utilizar essa informação que apareceu no problema como uma hipótese alternativa. Eu vou colocar lá H1, 2 pontos, a média é menor que 1. Esse é o meu H1. Aí, o H0 é uma hipótese complementar. Sempre no problema vai ter informação sobre uma das hipóteses e a outra você monta de forma complementar, ou seja, que complete ela para cobrir toda a população. Então, se eu tenho que a média é menor que 1, é inferior a 1, e isso é o meu H1, quem que vai ser o H0? O que é o contrário de menor? O contrário de menor é maior ou igual. Então, o meu H0 vai ser média maior ou igual a quanto? A esse mesmo valor. Nesse caso é 1 litro. Então, observe um galão. Então, observem que nesse exercício que ele não pede para resolver. É só mesmo para identificar as hipóteses. Então, quais seriam essas hipóteses? O H0, que é 2 pontos. A média maior ou igual a 1. E o H1, que a média é menor que 1. Então, depois eu mando a resolução escrita
para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas aqui para vocês compreenderem que não é para resolver, é só para identificar as componentes do teste, ou seja, só identificar quem que é o H0 e o H1, para vocês terem bem claro que no H0 nunca vai colocar um sinal só de maior ou só diferente. No H0 sempre tem que ter a igualdade e o H1 nunca pode ter igualdade. E sempre no exercício vai aparecer uma única opção. Aí a outra opção você tem que montar de forma que complete. Então, observe, nesse enunciado ele fala que é inferior a 1, menor que 1. Então, o meu H1 é média menor que 1. Consequentemente, o H0 eu monto depois, que é o contrário de menor, maior ou igual. Então, eu espero que tenha ficado claro essa parte de componentes. Caso não fique, comentem, que aí eu explico novamente. E nós também podemos marcar uma aula ao vivo para eu explicar melhor. Aí, a outra condição que nós precisamos entender, que é o valor crítico, porque é esse valor que eu vou testar. Depois eu tenho que calcular aquela estatística teste pela fórmula e verificar se é maior que esse valor ou menor, se caiu na região de aceitação ou rejeição. Então, como que eu determino esse valor crítico? Então, nesse exemplo, também não é para resolver o teste, é só para identificar como que eu faço para usar esse valor crítico. Então, observem aqui a situação. Muitos passageiros de navios de cruzeiro utilizam adesivos que fornecem Dramina ao corpo a fim de evitar enjoo. Testa-se uma afirmação sobre a quantidade da dosagem média ao nível de significância de 0,05, ou seja, 5%. As condições tais que permitem a utilização da distribuição normal. O que é essa distribuição normal? Aquela distribuição em formato de sino. Determine os valores críticos de Z se o teste é bilateral, unilateral e unilateral esquerdo e unilateral direito. Então, olha, aqui eu não quero resolver, eu só quero determinar o valor crítico. Se eu fosse resolver, eu teria que determinar as hipóteses, determinar o valor crítico e finalmente calcular essa estatística teste e verificar se caiu antes ou depois do valor crítico, se eu aceito ou se eu rejeito. Aqui é só para vocês entenderem como que eu faço. Então, 5% de significância, ele quer fazer um teste e ter 95% de certeza que a resposta dele está certa, que ele não cometeu nem o erro tipo 1, nem o erro tipo 2. Então, esse nível de significância é o nível de erro. Então, o contrário é o nível de acerto. Se 0,05, ou seja, 5 é o nível de significância, é porque 95% é o nível de confiança. Como que eu faço então para eu determinar? Esse valor eu vou precisar de uma tabela que está na sequência aqui, olha, está na página 15. Então, nessa tabela aqui que eu vou determinar o valor. Então, quando ele fala uma distribuição normal, é uma distribuição que tem esse formato de sino, que é o que nós vimos que é o que normalmente ocorre. A grande concentração de valores ocorre no centro, por isso que nós calculamos uma medida de tendência central, e ocorre pouca distribuição no início e no final. Então, essa é uma distribuição normal. Essa tabela da distribuição normal padronizada, em qualquer livro de estatística, nas últimas páginas, lá nos anexos, tem essas tabelas. Então, para vocês entenderem o que ela significa. Então, nessa distribuição, eu considero que a área abaixo dessa curva mede 100%. Como que é feito isso? Então, é um cálculo 1 mesmo de derivadas integrais. Então, a integral mede a área abaixo dessa curva. Então, eu teria que fazer a integral dessa função. Então, tem uma função que determina essa curva e eu faço a integral dela para ter essa área aqui embaixo. A integral entre um intervalo, por exemplo, aqui, integral entre 0 e 2, daria essa área. Daí, com todos esses resultados, calculando todas essas integrais, obteve-se esses resultados da tabela. Então, essa tabela já foi feita para você não precisar toda vez ter que integrar, porque é a mesma função, então a integral vai dar sempre o mesmo resultado, a mesma função, eu só preciso mudar os valores e ir encontrando para cada um desses valores. Então, já foi feito esse cálculo e foi anotado todos os resultados e compôs essa tabela. Então, para facilitar, nós já usamos os resultados prontos, não fazemos a integração, mesmo porque
algumas turmas em cálculo 1 não aprenderam integrais, foram só até derivadas. Então, nós usamos já os resultados prontos. Então, para vocês entenderem da onde é a tabela, da onde os resultados. Então, cada um desses números aqui indica essa área pintadinha. Então, por exemplo, se esse Z for o número 0,00, essa área vai ser 0, porque esse Z vai estar bem juntinho aqui. Então, vai ser uma linha só, não tem área nenhuma. Se ele tiver um pouquinho afastadinho, se ele for 0,01, essa área aqui vai ter exatamente 0,04. Daí vai depender da unidade de grandeza. Por exemplo, se for uma medida em centímetros, se ele tiver 0,01 centímetros, a área toda vai ser de 0,04 centímetros quadrados. E assim sucessivamente. Por exemplo, esse Z aqui, ele está 1 centímetro aqui do zero. Então, é 1,00, certo? 1 centímetro. Então, essa área aqui mede 0,3413, 3.413 centímetros quadrados. E assim sucessivamente. Então, para vocês entenderem aqui, essa figura, esses números aqui de dentro indicam essa área pintadinha. E esses números aqui de fora indicam o valor do Z. A coluna indica o inteiro e a primeira casa decimal. E a linha aqui, aliás, as colunas aqui, indicam a segunda casa decimal. Então, as colunas, as linhas aqui, essa primeira coluna que vai indicar cada uma das linhas, ele me dá o número inteiro e a primeira casa decimal. E aqui as colunas que estão nessa primeira linha, elas vão indicar a segunda casa decimal. Por exemplo, se for o número 1,15, então é 1,15. Então, se esse Z está 1,15, 1,15, eu tenho que vir aqui na linha do 1,1 até a coluna do 5. Então, 0,3749, 3.749 centímetros quadrados. Seria a área da figura se esse Z estivesse a 1,15. E assim sucessivamente. Então, o que acontece nesses exemplos? Nós precisamos saber qual é o valor do Z. E eu tenho a área. Então, é o contrário, eu não tenho que calcular a área. Por isso que não é de interesse fazer o cálculo matemático mesmo, de calcular a integral e calcular a área. Eu tenho a área e quero saber o valor do Z. Nesse caso ali, eu tenho que essa parte aqui é 5%. Então, quanto que é essa parte? Lembrando, a figura toda, se fosse de um extremo a outra, mediria 100%. Como ela é simétrica, se eu passar uma linha aqui no meio, eu vou dividir ela exatamente a metade. 50% desse lado, 50% desse. Como ele me falou que tem 5% de significância, essa partezinha aqui mede 5%. Então, quanto que mede essa? É só eu fazer o seguinte, olha. Se essa metade é 50 e esse cantinho é 5, aqui vai ser 45. Então, eu tenho que procurar na tabela a área de 45%. O que é 45%? 0,45. Vocês vão observar, por ser um resultado que é bastante utilizado, ele já está aqui marcadinho com asterisco. Olha, eu não tenho na tabela o número exatamente 0,45. Eu tenho 4495 e 4505. Ou seja, aqui sobrou 005 e aqui faltou 005. Então, eu estou bem na metade entre esses dois valores. Então, qual número que seria? Eu tenho que ver em qual linha eu estou, na 1,6. Então, está entre 1,64 e 1,65. Então, como eu estou na dúvida entre os dois, eu faço a média dos dois. 1,64 mais 1,65 e divido por 2. Dá 1,645. Então, esse valor de Z vai ser 1,645. Isso daqui considerando que o teste é unilateral, que só tem 5% e esse 5% está todo aqui desse lado. Se ele for, esse é unilateral direito ainda, que é 1,645 positivo.
Se fosse unilateral esquerdo, a mesma coisa, só que estaria simétrico para o lado de cá. Aqui você pensa na reta numérica, para cá os números positivos, para cá os negativos. Então, se esse número estivesse espelhado aqui do lado esquerdo, seria menos 1645. Então, unilateral direito, unilateral esquerdo. Agora, quando o teste é bilateral, o que significa? Que os 5% eu tenho que dividir nas duas partes. Então, não vai ficar 5, vai ficar 2,5. 2,5 desse lado, 2,5 desse lado. Então, pense, se aqui mede 50 e eu retirei 2,5, significa que eu fiquei com 47,5. Então, essa área aqui é de 47,5%, ou seja, 0,475. Aí, eu tenho que procurar essa área aqui na figura, 0,475. Vamos observar. 4. Olha, também tá aí a marquinha aqui, o asterisco, porque também é um número bastante utilizado. E aqui também tem a marquinha, porque também é um número que são aqueles 3 números da tabelinha que nós utilizamos nas últimas aulas. Veja, 475, que número que vai dar? 196. Lembram do valor crítico que nós usamos no estudo de estimativa e tamanho da amostra? É esse mesmo valor. Então, seria 196. Aí, se fosse para 99% de confiança, que fosse só 1%, daria aquele valor 2,575. Então, aqueles 3 valores que nós já utilizávamos na última aula, eles vêm dessa figura aqui, dessa tabela. Lembrando da onde esses valores, da integral dessa função. Então, é isso que era para entender nesse exercício, como determinar esses valores críticos. Então, aqui no item A, para um teste bilateral, bom, 5% dividido por 2 vai dar 2,5 para cada lado. Então, eu tenho que procurar a área de 0,47,5. Onde que está o 47,5? Nós vimos que está no 196. Então, aqui no item A, a resposta do Z é 196. E quando ele é unilateral, que todo 5% está só de um lado, eu tenho que procurar 45% na tabela. Vai dar 1,645. No esquerdo, negativo, menos 1,645. E no direito, positivo, mais 1,645. Então, nessa aula de hoje, é só para compreender isso. As componentes do teste de hipótese, que é a hipótese nula e alternativa, e o uso da tabela. Aí, na próxima aula, que nós faremos estatística de teste mesmo, faremos realmente os testes de hipótese para verificar se nós aceitamos ou rejeitamos a hipótese nula. Então, é isso. Em caso de dúvidas, deixe o comentário. Muito obrigada. Tchau, tchau.